Oi, amoras, tudo bem com vocês? Olha o que a gente vai estar pintando hoje. Sim, mais um risco da apostila de número 9. Esse risco aqui, ele é um risco bem simples, bem básico. Utilizei aqui o stencil para estar escrevendo boas festas. Coloquei um stencil de fundo também para ficar uma pintura bem chamativa, tá bom? Espero que vocês gostem do resultado. Não se esqueça de deixar o like, acompanhe até o final e deixe aquele comentário carinhoso aí para mim. Se você desejar adquirir essa apostila, vem 3 riscos de Natal. Esse aqui já é o terceiro que estamos pintando. E vem 5 riscos que é fruta com flores, que a gente vai pintar também aqui no canal. Por apenas R$ 15, o PDF ele vai para você, com cada risco vai em 2 folhas, em tamanho real, para você estar pintando junto comigo, tá bom? Entre em contato no WhatsApp que tá passando aqui na tela e venha falar comigo para você pintar essas lindas peças para vender bastante nesse Natal. Eu vou iniciar usando marfim, tá? Vou usar o siena natural fumê e também, gente, vou usar o clareador porque tá bem quente aqui hoje, tá bom? Vou usar o pincel chato porque eu não quero fundo muito grande, tá? Então, ó, eu vou passar um pouquinho do clareador aqui, ó, bem pouquinho. Eu inicio com o marfim. Lembrando que o fundo aqui, ó, você pode colocar de acordo com o seu gosto. Depois eu venho com o siena. Ó, espalho bem, tá? E dessa forma a gente vai fazer todo o fundo aqui, ó. Nessa região aqui, ó, eu vou colocar apenas um pouquinho, puxando pra cima. Ó, próximo aqui essas bolinhas, eu vou fazer também uma sujeirinha aqui, ó. Bem pouco, não precisa ser muito. Certo? E aqui a gente vai descendo e fazendo cada cantinho, tá? Essa região próxima dessas bolinhas aqui também, ó. Começo com palha, com marfim, ou palha também, pode ser o palha. Depois eu venho com siena, muito cuidado com siena, porque ele é um tonzinho bem forte, tá? Ó, se você observar, tem um cantinho aqui, ó, que não tem nada. Esse cantinho aqui a gente vai preencher com um pincelzinho menor, somente com siena, tá bom? Assim como o espaço aqui, ó, abaixo da rosa, tá? Outra dica, aqui também tem um espaçozinho. Já vou trocar meu pincel aqui pra mim fazer com vocês, pra que não fique dúvidas, tá? Ó, pra fazer o espaço menor, utilizei o pincel, pode ser o 4, tá? Eu gosto muito de fazer esses detalhes com Condor 421, que é aquele pincelzinho para acabamento. As cerdas dele são mais finas, né? Tem menos cerdas. Assim, eu consigo acessar áreas que eu teria dificuldade normalmente, como aqui, por exemplo. Ó, somente siena que eu tô preenchendo, tá? Aqui, ó, essa fita, ela passa por baixo. Ó, venho aqui também, ó. Já quero agradecer aí, tá? Todas as meninas que têm pintado, têm me mandado no privado as fotos. Fico muito feliz que vocês estejam pintando, tá? Espero de coração que vocês consigam ter boas vendas aí nesse Natal, tá? Tendo pronta a entrega já facilita bastante, tá? Aproveita também para divulgar bastante nas redes sociais. Lá no meu outro canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu outro canal. Lá eu dou algumas dicas, tá? De como estar tirando fotos dos seus trabalhos, tá? Pode ir lá pegar as dicas, colocar em prática. As fotos são essencial para você fazer uma boa divulgação. Lá eu tenho dicas para você usar acessórios que você tem em casa para estar fazendo essas fotos, tá? Feito isso, eu vou colocar um pouquinho do siena aqui, ó, nessa parte de baixo. Já uso o clareador para me ajudar aqui, ó. E bem na bordinha eu coloco um pouquinho do
do marfim pra suavizar, tá? Então, aqui próximo da rosa, eu também vou fazer o processo, ó. Bem pouquinho do siena. Ó, aqui onde encontra, ó, a ponta da folha com a rosa. Ó, desculpa aí, pessoal aí que gosta de que eu dou zoom, mas o fundo, gente, para que vocês possam visualizar exatamente onde eu tô colocando, ele tem que ser mais aberto assim mesmo, tá bom? Agora, aqui nos próximos elementos, eu vou estar dando zoom, tá? Em cada parte aqui, para facilitar aí para quem tem dificuldade, que gosta da imagem maior, tá bom? Lembrando que eu tô pintando no tecido Santa Margarida, mas eu utilizo outras marcas de tecido também, tá? Tá bem quente aqui, então a tinta tá secando muito rápido, tá? Colocar bastante tinta para que a tinta entre bem no tecido. E o meu eu sempre faço um retoque total após a pintura que estiver seca, tá bom? Às vezes fica pontinho sem preenchimento, eu volto no final corrigindo todos esses detalhes. É super importante você estar fazendo isso também, tá bom? Aqui eu vou estar iniciando pelas folhas, tá? Já vou usar as cores para as folhas são. Para as folhas eu vou estar usando, vou fazer uma folha com tom mais seco, mas se você quiser, você pode estar usando aí o verde musgo com o verde pântano e o kiwi para estar fazendo as suas folhas que ficam um tom mais voltado para o Natal, tá bom? Aqui eu quero dar mais opções para vocês, vamos focar nessa folha aqui. Preste bem atenção para vocês repetir a mesma coisa que a gente vai fazer aqui nas outras folhas, tá? Esse desenho só tem 3 folhas, então vai ser super prático para você. Em caso de dúvida, volta e assista essa parte novamente, tá? Vou trabalhar aqui com a minha misturinha, que eu já dei a receita aí no canal. Álcool com amaciante, tá? Que eu aprendi aí com a Ivani Santos, ela também tem canal aqui no YouTube, quem quiser ir lá conferir. E ela também dá aulas mensais de pintura, tá? A pintura dela é bem diferente, bem bonita. Vou começar aqui, ó, dividindo a minha folha no meio. Venho da metade da folha, ó, arrastando essa tinta para a borda. Ó. Puxo para a borda, preenchendo bem o tecido. Venho com o sépia, ó, da borda da lateral aqui, ó, superior, levando para a parte de baixo e parte central, ó. Aqui, ó. Certo? Feito isso, eu vou completar esse preenchimento usando o verde pistache. Ó. Coloco no centro, ó. Levo em direção à borda. Aqui já é diferente, ó. Eu venho da borda levando para o centro, ó. Mesclando bem a união desses dois tons. Certo? Feito isso, eu vou iluminar. Para iluminar, eu lavo o meu pincel, que eu vou trabalhar com um tom mais claro. Vou pegar o marfim que eu vou usar aqui, ó, e com a tinta pra fora, ó, eu vou estar fazendo as lervuras, ó. Certo? De dentro para fora e depois de fora para dentro, tá? Eu gosto de começar mais aqui no meio, ó. Ó, levo para o centro, dando aquela varridinha, ó. Sem chegar à parte escura, né? Pra tampar a profundidade que está ali na folha, ó. Tá?
desta forma. Secou, você vai voltar e vai retocar, tá bom? Pincel seco com o marfim, você vai fazer o retoque. Você vai pegar novamente a tinta, vai começar desta parte aqui, ó, levando para a borda. E depois você vem aqui, ó, da borda para o centro. Repetindo esse mesmo processo para que a sua folha tenha uma boa iluminação. Tá bom? Agora é só repetir esse passo aqui nas outras duas folhas. Eu vou fazer o meu, você pausa o vídeo e faça o seu aí e volta pra gente dar continuidade aqui, tá bom? Ó, pintamos as folhas, tá? Vamos aguardar secar aí pra qualquer tipo de retoque que a gente precisa fazer. Vamos pintar o laço. Dessa vez eu vou estar fazendo um laço verde, mas você pode pintar vermelho assim como eu pintei os outros, tá? Então, pro laço, eu vou estar usando verde musgo claro, por que não usar o verde soft? Porque o verde musgo claro, na composição dele, tem menos branco, tá bom? E é o que eu preciso aqui para deixar um verde mais vivo. Se você não tiver, sim, pode estar usando o verde musgo, o verde soft ou verde erva doce, tá bom? O verde mais claro que você tiver, caso você não tenha esse. Vamos usar também verde musgo, que é esse tom aqui, ó, tá? Quem quiser tá usando aí um outro tom de verde, tipo verde pinheiro, também pode estar usando, tá, pessoal? É só lembrar aí da cor do verde do Natal e você tentar reproduzir de acordo com a tinta que você tem. Vou usar também o verde panta, tá? Eu vou começar fazendo essa parte da fita do laço, que ela está bem aqui por baixo, certo? Depois a gente vem e faz o laço, por quê? Porque ele está por cima. Normalmente, eu pinto tudo que está por baixo primeiro. Então, eu vou criando camadas, sempre começando com o que está por trás, que no caso aqui do desenho foi o fundo. Depois a gente fez as folhas e assim a gente vai, eu falo, subindo a pintura, tá bom? Então, vamos lá? Ó, vamos abrir as nossas tintas, já para agilizar o trabalho aqui. Vou começar, tá? Molho o meu pincel ali na misturinha, porque tá bem quente hoje. Venho com o verde pântano, não tem problema passar por cima desse risquinho que tem aqui, que é onde tá penduradinha essa bolinha natalina, ó. Ó, eu vou preencher tudo com verde, ó, vou desviar dessa partezinha aqui, ó. Eu espero que esteja dando para vocês ver. Se a imagem não estiver legal e a minha mão estiver ficando na frente, por gentileza, gente, coloca aí nos comentários, tá bom? Para que eu consiga melhorar a qualidade da imagem para vocês, tá? Fala para mim se o tema natalino é um tema que você gosta de pintar. Quem aqui gosta do Natal? Responde aí para mim, por favor. E aquelas pessoas que gostarem, fala para mim o que o Natal representa para você. É claro, a gente tem a parte religiosa, mas eu falo, o Natal para mim, gente, representa a união familiar, tá? Eu acho que é uma época onde a gente deve sempre agradecer, né, tudo que a gente conseguiu conquistar, né, naquele ano. Então, é uma data que eu acho que tem que ficar mais unida mesmo a família, é um momento de união mesmo, né, de agradecimento. Ó, entrei aqui com o verde musgo, eu vou entrar nessa parte aqui, ó, com o verde musgo claro, tá? Mas bem nessa bordinha aqui mesmo, ó. Na parte da fita não precisa muito do verde musgo claro, tá? Aí, nessa bordinha aqui, ó, eu vou caprichar nela. Certo? O mesmo processo a gente vai estar fazendo no outro lá. Sempre lembrando de esfumar bem, principalmente quando você vai fazer a junção de uma tonalidade para a outra, tá? Ó, vamos fazer aqui também. Venho colocando o verde musgo aqui abaixo do laço, porque o laço estaria projetando sombra, tá?
Ó, nesta borda eu venho com o verde musgo claro, por quê? Porque a fita tá passando por cima ali. Para representar isso, eu preciso colocar uma cor mais clara. Então, eu venho com o verde musgo claro, colocando, ó, e esfumando essa junção. Aqui a gente tem uma dobra na fita, a fita está dobrada, então essa lateral também vai estar recebendo a tonalidade mais clara. E depois eu venho com a intermediária que a gente tá usando aqui, que é o verde musgo, ó. Certo? Esfumo essa junção. Com o verde musgo claro, ó, também eu vou representar aqui, ó, essa lateral da fita que está por cima da outra. Questão de observação, tá? Certo? Sabendo que aqui está virada a fita, e essa parte de baixo aqui vai ter sombra, se tá curvado para baixo, ó. Venho com o verde pântano, um pouquinho do verde musgo, ó. E a fita, ela tá passando aqui por baixo desta bolinha natalina, tá? Então, ó, eu coloco essa misturinha mesmo de um tom com o outro. Ó, pra que essa parte que está aqui por baixo, ela fique mais escurinha. Tá? Nessa parte aqui, ó, central, eu vou colocar um pouquinho desse tom mais escuro e vou mesclar. Esfumar bem, tá? Depois, gente, volta e retoca qualquer detalhe, porque a gente tá trabalhando com o verde pântano. Os tons mais escuros, muitas das vezes, eles têm dificuldade para tá entrando na trama do tecido. Então, às vezes, é necessário, sim, tá fazendo o retoque, tá? Mesmo que vocês vejam aí na câmera, depois eu volto e retoco, porque com o posicionamento da câmera para gravação, eu não vejo, eu vejo o tecido não de cima. E aí, às vezes, sim, fica sem preencher, mas depois eu volto e retoco, certo? Agora, a gente vai estar fazendo o laço, mas para o laço, a gente vai estar fazendo essa partezinha aqui, ó, douradinha, como a gente fez nos outros, tá? Bora pintar esse laço, meninas. Então, para iniciar, vamos começar com marfim na parte central, tá? Vamos fazer esse douradinho aqui, que é bem simplesinho, tem vários vídeos aí no meu canal. Mas se você for nova aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Já deixa aquele like aí para ajudar no engajamento do canal e aquele comentário bem carinhoso aí para mim, tá bom? Pode ser um oi, pode ser uma pergunta, que depois eu respondo para você, tá? Coloquei o marfim na parte central, eu venho com o amarelo ouro, ó, de um lado e do outro, pegando um pouquinho do marfim, ó, desta forma. Feito isso, eu posso estar vindo com siena ou com cerâmica ou caramelo, tá? Aqui eu vou colocar o siena, ó. Vou preencher o restante com siena. Ó, o siena eu coloco bem na bordinha, lá no finalzinho já da faixa, ó, e jogo pra cima um pouquinho do amarelo, tá? Certo? Se eu quiser só deixar assim, já posso deixar. Se eu quiser com mais intensidade, o que eu faço? Eu vou pegar uma isca do sépia e eu vou vir bem no cantinho aqui, ó, e eu vou colocar um pouquinho do sépia. Tá, gente? Mas é bem pouquinho, porque o sépia deixa bem mais envelhecido. Tá? Então, se você, por exemplo, está fazendo uma peça antiga, você pode sim colocar mais sépia, tá? Mas aqui a gente está trabalhando um laço, né, que seria de tecido, não tem tanta necessidade de ficar com um tom muito envelhecido, certo? Feito isso, a gente vai trabalhar o laço agora. Para o laço, eu vou pegar um pincelzinho maior para me preencher. Vou começar com o verde pântano, tá? E eu vou começar aqui, ó. Tá? Vou colocar, ó, puxo, ó,
Pra fazer a voltinha aqui, eu colocar a tinta no pincel, no cantinho, ó, pra ajudar, ó. Ó. Puxo. Após isso, ó, eu vou vir com o verde musgo, ó. Tá? Bem úmido ainda pra... Ó, pode usar um outro pincel pra fazer aqui o acabamento da borda. Esse pincel aqui, ele não é muito bom pra tá fazendo o acabamento, né? A bordinha. Certo? Agora, o mesmo processo eu vou fazer aqui, tá? Ó. Feito isso... Ó. Eu faço essa parte aqui, certo? Agora, eu vou lavar o meu pincel, porque eu vou colocar o meu ponto de luz molhada, tá? Então, o ponto de luz molhada, eu vou estar fazendo com o verde musgo. Não, gente, na verdade, eu vou fazer com o branco, tá? Porque eu quero aqui um ponto de luz mais intensa. Então, eu vou fazer com o branco. Então, vou mostrar pra vocês como fazer usando o branco, ó. Eu vou vir aqui, ó, desse lado, ó, aqui no centro, onde eu quero o meu ponto de luz. E eu vou passar clareador, certo? Fiz isso, eu molho o meu pincel no branco, ó, aqui. Limpo o excesso, venho com esse branco com o pincel, ó, pra lá e pra cá, ó. Pra lá e pra cá. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um outro pincel aqui, menor, tá? Porque o espaço ali já tá menor. E antes que seque isso, tá? Eu vou vir com o verde musgo, ó, de cá e de cá. Vou trabalhar com o pincel com vai e vem, meio curvado, ó. Tá meio curvadinho pra cima, ó, tá? Então, eu jogo um pouquinho desse verde pra cima do branco e para frente, ó. Limpo o pincel, com a mão bem leve, eu venho esfumando próximo aqui, ó, ao branco que a gente colocou, ao ponto de luz. Certo? Aí, aqui, ó, eu vou continuar subindo com o verde. Tá? Nessa região aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho desse tom escuro, que é a sombra, e já misturo com o verde, ó, com o pincelzinho de lado, ó. Tá? Viu como o ponto de luz fica bem mais intensificado? Agora, vamos aqui do lado de cá, antes que seque. A ideia é não secar, tá? Por isso que eu falei pra passar o clareador, tá bom? Ó, por quê? Passei, limpo o pincel e eu venho aqui, ó, nessa junção com o pincel de lado, ó, trabalhando esse pontinho de luz aqui, tá? Ó, levo o verde, ó, nessa direção. Termino o preenchimento aqui, ó. Preenchimento aqui. Venho com o verde mais escuro, que é o pântano. Vou colocar uma sombra bem aqui, ó. Ó, esfumo a junção de uma cor com a outra. Com um pouquinho do verde pântano, eu vou vir aqui, ó, nessa lateral, na parte de cima aqui, ó. E eu vou colocar um pouquinho aqui, tá? Ó, deste lado eu coloco na parte de baixo, ó. Certo? Ó, jogando pra cá. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai repetir do outro lado. Igualzinho,
tá? Vou pegar o pincel maior. Vamos colocar... Venho com branco, coloco aqui no meio, ó, movimento pra lá e pra cá, formando o meu ponto de luz molhada. E aqui também a mesma coisa, certo? Troco de pincel pra pegar um pincel menor. Venho com o verde musgo, ó, aqui e aqui. E vou com o pincel de lado, mesma coisa, tá? Essa parte de cima que eu preencho toda com o verde musgo. Tá? Essa parte de dentro aqui, ó, eu entro com tom de verde pântano, que é um tomzinho mais escuro, ó. Aqui embaixo, ó, um pouco do verde pântano também, ó. Limpo o pincel, venho aqui e aqui, pincelzinho de lado. Limpo o pincel, ó, e volto aqui mesclando aqui, ó, pra cima do branco, mas com a mão bem leve, com o pincel seco. Limpo e seco, tá? Porque senão você joga muito verde pra cima do branco e não é o que a gente quer aqui. Ó, preencheu lá. Ó. Com o pântano. Venho aqui, ó, na parte de baixo. E nesse ponto aqui também, ó. Coloco um pouquinho do verde mais escuro, tá? Se precisar, você vai observar se ficou algum pontinho branco. E se você precisa retocar as partes mais escuras, que às vezes requer um pouco mais de sombra, tá? Aí, você pode voltar, ó, e fazer o retoque, ó. Lembrando de esfumar bem, tá? Pra tinta não ficar parada naquele local lá. Se ela ficar parada, ela vai parecer uma mancha. Certo? Olha como fica o ponto de luz. Agora, a gente vai fazer a parte central. Mesma coisa, ó. Branco aqui na parte central, ó. Verde musgo, ó, em volta, ó. E aqui você vai completar com tudo com o verde musgo, tá? Ó, desta forma. Ó, essa foi a parte 1, tá? Na parte 2, a gente vai dar continuidade aqui à nossa pintura, tá? Eu espero que você esteja gostando. Não vai se esquecer de sair do vídeo sem deixar aquele comentário bacana para ajudar no engajamento. Se você desejar comprar essa apostila, é uma apostila com 3 riscos natalino. Os outros 5 riscos são de uma fruta com uma flor, tá? Uma flor diferente. Informações, só entrar em contato comigo através do WhatsApp que tá na descrição do vídeo. Custa R$15 apenas e vai ter vídeo aula de todos os riscos aqui no canal. Essa é a minha apostila de número 9, porém, eu tenho várias outras, tá?
Se você ainda não tiver, pode estar entrando em contato comigo, que eu te mando o panfletinho mostrando o que compõe cada apostila. Lembrando que todas as minhas apostilas têm videoaula para você estar acompanhando aqui no canal, certo? Te vejo na próxima aula.